Olá, meu nome é Benício Carvalho e bem-vindo ao canal Os Bastidores da História. Afinal de contas, São Luís foi fundada pelos franceses ou pelos portugueses? Será que a única capital fundada pelos franceses na verdade é uma fraude histórica ou de fato os franceses foi quem a fundou? Neste episódio vamos conhecer duas versões distintas sobre a fundação de São Luís. Venha comigo conhecer os bastidores dessa história, mas antes vai deixando seu like, inscreva-se no canal e aperte o sininho para receber todas as notificações. De acordo com a história oficial, São Luís foi fundado no dia 8 de setembro de 1612. Porém, antes dessa data, os franceses já estavam aqui no Maranhão, contrabandeando madeiras e negociando com os índios tupinambás, né? E já estavam aqui na região. Eles criaram uma feitoria, criaram um porto em Jevereiro, Forte Sardinha. Tudo isso antes da chegada oficial. Antes da chegada dos franceses aqui no Maranhão, eles haviam plantado inteiramente uma colônia chamada a França Antártica, entre o ano de 1555 a 1570. Porém, eles foram expulsos pelos portugueses, que se achavam os donos da terra, principalmente pelo Tratado de Tordesilhas, que dividia o mundo entre Portugal e Espanha. Os franceses não desistiriam fácil do Brasil. Informações dos piratas que já estavam no Maranhão, o rei Henrique IV envia uma expedição. Nessa expedição ele chama o próprio Daniel de Latouche. Nessa primeira viagem, ou nessa primeira expedição, Daniel de Latouche ele vai fazer uma viagem de reconhecimento na área, para o rei ter certeza que ele poderia investir de forma segura e não ter prejuízo. Pelo fato de o Maranhão já ter uma feitoria, já ter franceses aqui, então ficou muito fácil para Daniel de Latouche manter o contato com os índios e com os feitores que já estavam aqui, fazendo esse escambo. Entre as pessoas que já estavam aqui no Maranhão, nós temos dois personagens de extrema importância para a história do Maranhão, que é Jacques Rifour, Charles Devaux. Jacques Rifour já estava aqui no Brasil desde 1594. Ele estava justamente no Rio Grande do Norte. Ele mantinha relações amistosas com o cacique Japiaçu, chefe de uma das maiores tribos aqui do Maranhão. Para garantir o apoio, a simpatia e a adesão, Rifour promete proteção do rei francês aos indígenas, principalmente contra os portugueses. Jacques Rifour, após alguns anos aqui no Maranhão, ele volta à França e deixa aqui Charles Devaux. Seu destino estaria ligado à França Equinocial. Essa feitoria aqui no Maranhão servia para comerciar madeiras nobres e outros produtos que eles levariam para a Europa. Para garantir a segurança dos seus negócios, eles construíram o Forte Sardinha. Diante dos relatos e das maravilhas da região, o rei Henrique IV é convencido que haveria uma possibilidade de um grande negócio, a implantação da França Equinocial. Na sua primeira viagem ao Maranhão, Latouche tinha 36 anos. Ele veio aqui com uma expedição composta de 3 navios, 200 tripulantes. E está tudo bem, porém o pior aconteceu. Na volta de Latouche à França, que já estava com ele todos os relatórios que levaria ao rei francês, que o convenceria desse grande projeto, ele recebe a notícia do assassinato do rei Henrique IV. De certa forma, isso colocaria em risco todo o seu projeto da França Equinocial, pois a rainha regente, Maria de Médici, que era católica fervorosa, e Daniel de Latouche e Charles Devaux eram protestantes. E nessa época, estamos vivendo em plena forma protestante. E havia essa disputa e essa guerra religiosa entre protestantes e católicos. E a rainha não via com bons olhos Daniel de Latouche, por ser um protestante. Então isso colocou, de certa forma, em risco o projeto de Daniel de Latouche. Daniel de Latouche conseguiu montar 3 navios. Um deles chamado Regente, em homenagem à Rainha Mãe, Maria de Médici. Charlotte e Santa Ana. Esses eram os 3 navios que viriam ao Maranhão em 1612. A expedição saiu do porto de Cancale, na França, no dia 19 de outubro de 1611. Com a tripulação de 500 homens, entre oficiais, marinheiros, soldados e colonos, com 4 capuchinhos. Antes da viagem, porém, a rainha Maria de Médici, a rainha regente, ela faz uma carta de recomendação a Daniel de Latouche e coloca de forma clara e categórica algumas recomendações que Daniel de Latouche deveria cumprir. Entre as suas recomendações, estaria implantar uma colônia francesa e implantar a fé católica. Então ela tinha bastante preocupação com isso, porque ela sabia que Daniel de Latouche era protestante. E a recomendação dizia o seguinte: vós não adoteis outra religião que a católica apostólica romana. Então essa era a recomendação da regente, a Daniel de Latouche. Outra recomendação era que todos os franceses protestantes deveriam retornar à França após a implantação da colônia. E que deveriam também proteger todos os padres capuchinhos. Essa eram então as recomendações de Maria de Médici a Daniel de Latouche. Após 3 meses de viagem, a expedição chegou
na ilha de Upaú-Mirim, ou Pequena Ilha, que foi batizada de Ilha de Santana, no dia 26 de julho de 1612. Eles rezaram uma missa na capela em 1612 e, em procissão, todos os franceses e indígenas partiram para o forte de São Luís. Um dos capuchinhos fez a prédica e Devou traduziu aos índios. Uma grande cruz foi erguida e todos desfilaram até o forte. Aos tiros de canhões, o forte dos navios, e os navios fizeram salvas em homenagem à solenidade. Assim estava fundada a colônia França Equinocial. Estamos falando da colônia França Equinocial. Notem que aí não estamos falando da fundação da cidade de São Luís. Estamos falando do forte, cujo nome era Forte São Luís. Em 1º de novembro de 1612 é lido por Daniel de Latouche e Razilly as leis da colônia, na presença de todos os franceses e indígenas. Para o historiador Mário Meirelles, ele disse que foi a única capital brasileira que recebeu o ato de uma fundação, um regimento próprio, um estatuto, uma carta institucional e uma constituição. Bem, aqui chegamos na primeira parte e expomos as principais ideias da história oficial da França Equinocial. A primeira versão, ela trata basicamente da ideia que a França, que São Luís, foi fundada pelos franceses. Essa é a versão oficial, da grande maioria dos historiadores. Todos esses argumentos são baseados na história oficial. A outra versão é a que, de fato, quem fundou São Luís não foram os franceses, mas sim os portugueses. A versão da fundação de São Luís pelos portugueses. Para os defensores a história começa com os lotes de João de Barros, Fernão Álvares de Andrade e a expedição de Aires da Cunha, 1535. Os portugueses fizeram várias expedições. A primeira foi a de Aires da Cunha em 1535. Depois, a de Luís Melo de Silva em 1554. Luís Gamboa, 1573. Gabriel Soares de Souza, 1591. Pedro Lopes de Souza, 1603. E em 1607, Padre Francisco Pinto e Luís Figueiras. Porém, todas essas expedições fracassaram. Abandonada pelos portugueses, o Golfo Maranhense seria um esconderijo perfeito para os piratas e corsários franceses. Essa tese de São Luís portuguesa começou com o professor Rubens Almeida, no ano de 1949. Para o professor Rubens Almeida, São Luís teria sua origem pelo 77 anos antes, no ano 533. O professor Rubens Almeida ele era um apaixonado e convicto da ideia de que São Luís, a cidade de Nazaré, precedeu São Luís. Mas que cidade era essa de Nazaré? É uma lendária cidade. Vamos conhecer que Nazaré é essa e como ela surgiu. Ele havia dito que antes de São Luís havia uma outra cidade chamada de Nazaré, e que essa foi fundada pelos portugueses. Isso mesmo, Nazaré foi uma cidade fundada antes de São Luís. É uma versão sustentada por poucos historiadores maranhenses. Sobre essa cidade de Nazaré, não há nenhuma evidência arqueológica ou histórica de que realmente ela tenha existido. Ela consta das crônicas. Essa versão portuguesa ela ganharia mais força com a publicação do livro A Fundação Francesa de São Luís e Seus Mitos, da historiadora Maria de Lourdes Lacroix, no ano de 2001. Entende categoricamente a Fundação Portuguesa de São Luís. De acordo com Lacroix, os historiadores dos séculos 17, 18 e 19 consideravam os franceses como invasores e piratas. Eles deram pouca importância aos eventos de 1612 a 1615. Ou seja, para ela, esses historiadores não estavam muito interessados na Fundação Francesa, de 1612. Para ela, o grande fundador e herói de São Luís seria, na verdade, Jerônimo de Albuquerque, e não Daniel de Latouche, no qual, para ela, diversos cronistas e historiadores confirmam essa ideia. Até 1890, nenhum jornal ou qualquer publicação destacou o dia 8 de setembro como fundação de São Luís. Ou seja, ela diz que nunca na história do Maranhão houve uma comemoração ao dia 8 de setembro. Para ela, na verdade, quem fundou São Luís foram os portugueses depois da expulsão dos franceses. Contesta até o nome São Luís, que na versão oficial, o nome São Luís seria homenagem ao rei francês Luís XIII. Para ela não, ela disse que essa homenagem, que o nome São Luís não veio do rei francês Luís XIII, essa homenagem, mas sim o santo francês Luís IX. Para ela, essa fundação de São Luís é nada mais nada menos uma criação de José Ribeiro do Amaral. A invenção da fundação de São Luís pelos franceses seria a ideia de José Ribeiro do Amaral. Para Lacroix, a fundação de uma cidade não está restrita à celebração de uma missa
ou a realização de uma procissão, como aconteceu em 8 de setembro de 1612. Esses fatos estão mais associados à expansão do cristianismo, à implantação da obra dos capuchinhos no Maranhão. Então, ela faz todos esses questionamentos e é uma das versões mais atuais que tem sobre a fundação de São Luís pelos portugueses. Bem, amigo, essa foi a história da fundação francesa e portuguesa de São Luís. Nós não chegamos à conclusão, e há essa controvérsia, mas do lado da fundação oficial, os argumentos são bastante consistentes. Do lado português, ainda é incipiente, poucas pesquisas e poucos historiadores que defendem essa tese. A grande maioria defende que São Luís de fato seria fundada pelos franceses. E qual a sua versão? São Luís seria fundado pelos franceses ou pelos portugueses? Inscreva-se no canal aqui no botão abaixo, dê sua joinha, faça seus comentários, nos acompanhe nas redes sociais.